Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio do JP Podcast o Vinícius Bená, ele que é candidato a prefeito de Piracicaba pelo PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Teve convenção nesse fim de semana, homologou o nome dele para candidato a prefeito. Seja bem-vindo aqui ao estúdio, Vinícius. Obrigado, André. Obrigado a Jornal de Piracicaba pelo convite. Obrigado aí a todos os telespectadores e ouvintes aí do Jornal de Piracicaba. Fico muito feliz de estar aqui. Vinícius, vamos lá então. A convenção foi final de semana. Isso. Foi no sábado agora, André. Para quem não sabe aí, né, só para explicar para os telespectadores, a convenção é o momento em que se formaliza as candidaturas dentro da justiça eleitoral burguesa, né? Então, precisa acontecer esse evento aí, né, para formalizar as candidaturas, ser registrado no Tribunal Eleitoral. Então, aconteceu nesse sábado e agora já temos aí os candidatos a prefeito no meu nome, né? Candidato a vice-prefeito com a Natália, uma camarada nossa, e os nossos vereadores também, o Silvanei Ferreira e a Serlândia, lá da Renascer. Você já concorreu a prefeito? Não? Nunca concorri, não. André. Não, também é vereador, também não, né? Também não concorri a vereador. Agora, o PCB está em Piracicaba, existe em Piracicaba há quanto tempo? O PCB, André, ele está desde 2015 aqui em Piracicaba. Inicialmente, os camaradas que estavam militando no partido tinham um trabalho de base focado bastante na Exalc, né? Tanto para os trabalhadores ali da Exalc quanto para os estudantes. Então é aquela disputa mais universitária na militância. Mas a partir de 2020, o PCB ele se expande aí para lutas em outros setores da cidade, né? Principalmente aí na questão de moradia, atuando junto de favelas que estão com risco de reintegração de posse, aí, né, as pessoas serem desalojadas e serem jogadas nas ruas. Então o PCB tem sido um importante aliado aí das comunidades nesse sentido, tanto de garantir a moradia, quanto da organização da classe para conseguir as suas demandas aí. Agora, no plano nacional, o PCB, se não é o mais antigo, é um dos mais antigos partidos políticos do país, né? É o mais antigo partido político do país. Antes dele só tinha o Partido dos Militares, que foi formado na República, né, no fim do Império. E aí o PCB ele é formado lá em 1922. E passa a maior parte do seu tempo aí na ilegalidade, né, porque, como algumas pessoas devem saber, mas algumas não, um partido comunista, ele serve aí para superar a ordem capitalista, né, e lógico que como o nosso país sempre foi governado aí, por pessoas que se beneficiam desse modo de produção, eles fizeram sempre questão de deixar o partido na ilegalidade aí, e ser perseguido para que não consiga o seu objetivo aí, né? Você acha que ainda hoje tem algum tipo de preconceito com relação ao comunismo? Com certeza, André, com certeza. Eu acho que o preconceito vem muito por causa da falta de entendimento das pessoas, né? Porque o comunismo ele é a proposta mais benéfica e uma proposta mais benéfica mesmo para toda a população brasileira e do mundo, inclusive, né? Realmente trazer o poder sobre a produção e a distribuição da produção para a mão dos trabalhadores. E as pessoas não entendem isso, né? Elas são bombardeadas de propaganda, tanto da nossa mídia aqui interna, quanto propaganda do imperialismo norte-americano e europeu, né? E isso realmente é introjetado na cabeça das pessoas, né? Tipo, desde as escolas até no trabalho, na formação, nos sindicatos, né? Em todos os lugares é ensinado aí a demonização e a satanização do comunismo, justamente, né, para não deixar as pessoas entenderem aí a sua ferramenta de emancipação enquanto classe, né, enquanto trabalhadores. Como que encaixaria uma gestão comunista num sistema que é o nacional altamente capitalista? Bom, vamos lá, André. Uma gestão comunista para a Prefeitura de Piracicaba, ela visa garantir um equilíbrio na correlação de forças. Vamos lá. Um partido comunista ele tem por objetivo que a classe trabalhadora, enquanto protagonista do movimento revolucionário, tome o poder do seu país e, a partir da tomada de poder desse país, né, da tomada de poder de um novo Estado proletário, consiga
fazer a transição entre o modo de produção que está colocado hoje e o modo de produção onde a gente quer chegar, que é com a eliminação da forma mercadoria sobre todas as relações sociais, com a valorização da vida em primeiro lugar, né, da valorização do trabalho e tudo mais. Então, o que acontece? Hoje a gente chama de correlação de forças. A gente tem duas classes: a classe burguesa, que é a detentora dos meios de produção, né, os bancos, os latifúndios, as fábricas, tudo que gera riqueza no nosso país está na mão de uma classe muito pequena que tem muito poder. Esse poder econômico, ele é traduzido em poder político, porque é ele que garante aí o pagamento das campanhas de todo mundo que vai participar dos cargos eletivos e tudo mais. E isso, obviamente, quando essas pessoas são eleitas, bancadas por burgueses, elas devem os favores aos burgueses quando estão lá nos cargos eletivos. E aí acontece que todo o nosso legislativo e executivo acaba sendo um balcão de negócios para essa burguesia que ajudou a eleger eles lá. Então eles vão estar lá sempre na função de atender as demandas dessa classe burguesa e não as demandas da classe trabalhadora. Por isso a gente tem tantos déficits em todas as nossas necessidades sociais aí, né? E aí um cargo eletivo, um executivo comunista, ele necessariamente vai trabalhar para equalizar essa correlação de forças, ou seja, dar mais força para a classe trabalhadora. E como a gente dá mais força para a classe trabalhadora? A gente dá mais força para a classe trabalhadora, colocando na mão da classe trabalhadora mais meios de produção, mais formas de geração de riqueza e principalmente desmercantilizando aí, né, tirando da forma mercadoria todos os nossos serviços sociais que a gente precisa para ter acesso à reprodução da nossa vida. Então a saúde, a educação, o transporte público, a coleta de lixo, tudo que a gente precisa para estar disposto no outro dia para poder trabalhar, que isso seja transformado em um serviço público, gratuito e de qualidade, para que não seja mais um problema ainda, né? A gente tem que se preocupar em pagar por essas coisas para poder reproduzir a nossa vida e estar disposto no outro dia para trabalhar. Então, uma prefeitura comunista, ela visa balancear essa correlação de forças, incentivar a organização da base da sociedade para que ela possa ter poder político para agir contra a classe que a oprime. Por exemplo, nessa linha de raciocínio a gente pode entender que, por exemplo, ou eu posso estar completamente errado, a prefeitura, no caso de uma gestão comunista, não trabalharia com terceirizações. Por exemplo, a gente sempre aborda aqui e acaba abordando sempre os mesmos temas com todos os candidatos. A UPA da Vila Cristina, a UPA da Vila Sônia, elas são terceirizadas para a organização social Mahatma Gandhi. Tivemos problemas sérios lá, inclusive uma morte de uma criança por mau atendimento. Caso que todo mundo aí tomou conhecimento aqui em Piracicaba. Qual que é a visão de uma eventual gestão comunista sobre a terceirização de serviços, principalmente na área de saúde? Então, André, entendemos aí que a principal forma, inclusive, de corrupção que acontece na nossa sociedade é a transferência da renda e das riquezas que estão no setor público para o setor privado. Assim acontecem as licitações fraudulentas e tudo mais, onde a riqueza do setor público é transferida para o setor privado. Mas, para além da questão da corrupção, que a gente pretende combater nas privatizações, acontece uma questão muito simples, André. Quando a prefeitura ela tem que fazer um serviço público, né, quando ela tem que oferecer um serviço público à população, ela vai comprar ali todos os materiais, implementos e contratar as pessoas para trabalharem e oferecerem esse serviço público. Quando ela faz um contrato de terceirização, como no caso das OAS, da Vila Cristina e da Vila Sônia, ela vai procurar justificar essa privatização. De que forma? Dizendo que a gestora aí do setor privado ela é mais eficiente do que a gestão pública. Então, ela vai pagar aí um contrato de licitação, teoricamente, num valor equivalente ao que ela gastaria com as contratações e compras de implementos e materiais para oferecer esse serviço. Só que acontece que não tem mágica, né, André? Não tem mágica. Se ela está pagando um valor equivalente para o setor privado, os donos dessa empresa que está sendo contratada, eles vão ter que tomar a opção de
de amassar a classe trabalhadora que está trabalhando nesses serviços para poder arrancar o seu lucro, né? Então ele vai necessariamente precarizar o trabalhador que está trabalhando nessas OS, vai diminuir salário, vai aumentar a hora de trabalho, vai diminuir os direitos e tudo mais, tudo isso para garantir o seu lucro, né? Vai comprar menos materiais aí hospitalares, menos testes, exames, tudo isso que é necessário para o efetivo serviço ser entregue à população. E aí o que acontece? Se está sendo economizado aonde deveria estar sendo gasto de verdade para garantir o lucro dessa operadora de saúde aí, o que acontece no fim das contas é que trabalhadores mais precarizados e com maior carga de trabalho necessariamente vão oferecer um serviço pior à população. A população ainda vai ficar desgostosa com o trabalho daquelas pessoas e vai gerar ainda por cima, né, como se já não bastasse toda essa tragédia, a gente vai gerar ainda um conflito entre trabalhadores, entre a população trabalhadora e os trabalhadores daquela OS, que deveriam estar agindo conjuntamente aí para a construção da sociedade mais digna para todo mundo. Então, por exemplo, numa eventual gestão já romperia logo de cara. Numa eventual gestão, a primeira coisa seria uma auditoria de todos os contratos de licitação, inclusive dessas OS, já prevendo aí um rompimento dessas licitações num regime de transição para ter isso para uma gestão completamente pública, né? 100% pública, gratuita e universal. Qual é o principal problema da saúde que você identifica hoje? Hoje nós temos um problema de falta de contratação de médicos, né? Muito se deve aí por causa de uma lei federal que limita o salário dos médicos e demais funcionários públicos ao salário do prefeito. E o salário do prefeito aqui estava defasado em relação aos prefeitos da região daqui de Piracicaba, o que fazia aí que, por uma lei de oferta e demanda, os trabalhadores, aí, os médicos, procurassem cidades vizinhas e não Piracicaba para trabalhar. Acontece que os próprios médicos organizados no sindicato aqui dos trabalhadores de Piracicaba, ao qual nos consultamos frequentemente para entender quais são as demandas dos servidores públicos, eles já ofereceram uma proposta aí para resolver essa questão, que seria a contratação dos médicos pela metade da carga horária de trabalho. Então isso teoricamente resolveria aí o problema, atrairia mais médicos para trabalhar aqui em Piracicaba e não precisaria aumentar aí, né, o salário do prefeito, aumentando a carga sobre todo o erário público. Mas para além disso temos faltas de leitos que a gente precisa necessariamente aumentar, né, a cobertura desses leitos. E ativar aí todas as UPAs, UBS, toda a infraestrutura que a gente já tem aqui na cidade, colocá-la em todo o potencial, né? Fazendo mais concursos públicos e garantindo aí que toda questão de medicamentos e de tudo mais esteja à disposição da população. Você, né, do PCB e outras figuras aí do PCB aqui de Piracicaba tem uma ligação, né, e um trabalho muito forte com as comunidades, principalmente naquelas de loteamento irregulares. Acho que a maioria está em loteamento irregular, alguma coisa assim, né? As favelas, digamos assim. Na questão habitacional, esse é o principal problema, e como é que vocês solucionariam? Porque o número de pessoas vivendo em condições completamente inadequadas de higiene, saúde, enfim, inadequada em termos de moradia mesmo. Em Piracicaba é muito grande, né? Muito grande. André, é até engraçado, porque o nosso problema de moradia também é a nossa solução para a classe trabalhadora aqui em Piracicaba. Faz parte da nossa solução. Porque vamos lá, temos dezenas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras aqui em Piracicaba, numa população piracicabana composta por majoritariamente aí, negros, negras, migrantes, pardos, pessoas que estão marginalizadas aí pela história do nosso país, né? Que tem toda uma capacidade laboral, né, de construir esse mundo, ou seja, muitos pedreiros, muita gente com capacidade de mão de obra
refinada assim, para construir o nosso mundo. E a gente tem esse problema de moradia que é seríssimo aqui em Piracicaba. São dezenas de milhares de famílias. Não existe um número exato hoje em dia, né? Porque esse é um problema essa também, última gestão extinguiu o IPLAP, extinguiu o ENDAP, aí, que eram ferramentas de ciência nossa da cidade, né? Então é uma coisa que a gente teria que ter, essa ferramenta de ciência. Mas sim, temos esse problema enorme de moradia aqui na cidade. E, assim, mais de 70 ocupações e mais de 240 loteamentos irregulares. O que a prefeitura faria nesse sentido para resolver essa questão é um estudo profundo sobre todas essas áreas, no sentido de fazer a desapropriação das que forem cabíveis de serem feitas desapropriação, né, que não tiverem áreas de risco ou de áreas de proteção permanente, para fazer a regularização fundiária nessas áreas, né, passar a infraestrutura necessária, água, esgoto, iluminação, enfim, saneamento básico, todas as coisas que tem que ter um loteamento regular, e por fim entregar aí os lotes, né, a propriedade dessas novas moradias na mão desses moradores que precisam e não têm a renda nem para pagar aluguel e nem para comprar um imóvel. Então, se eles não têm a renda para isso, é uma garantia que o Estado brasileiro tem que dar, inclusive constitucionalmente está previsto. E aí a gente tem todas essas áreas onde ocorrem as ocupações, onde ocorrem as favelas, que não cumprem, na sua grande maioria, a função social da sua área. E aí, para quem está assistindo a gente, entender que o direito de propriedade sobre o imóvel, ele vem com o dever de cumprir com uma função social. A função social da terra na área urbana é casa, é comércio, é indústria. A função social na área rural é produção de alimentos, é produção agrícola, enfim, toda a diversidade de atividades comerciais e tudo mais que pode rolar numa área rural. E aqui em Piracicaba especificamente, a grande maioria dessas ocupações ocorre em áreas que não cumpriam a sua função social. Ou seja, elas têm um preceito legal e constitucional para serem desapropriadas, e sendo desapropriadas pela prefeitura, elas iniciam aí um processo de regularização fundiária, que no nosso entendimento tem uma folga orçamentária muito grande aí para ser feita, e aí a partir disso o trabalho, né, de implementação dessa regularização fundiária tem que ser feito aí pelos próprios moradores dessas comunidades. Então por isso que eu falo que a solução para a questão de moradia e a solução para a questão da baixa renda e do desemprego na nossa cidade está justamente no problema da moradia. Para resolver ele, é o que vai resolver as pessoas não terem renda para poder pagar a sua reprodução da vida, né, as suas contas básicas e tudo mais, e dar esse direito fundamental, que é o direito de moradia, que é de onde surgem todos os outros direitos, né, através do direito de moradia que a gente vai ter acesso ao resto da cidade. Bom, em termos de educação, Vinícius, temos aí em Piracicaba uma rede municipal bastante grande, né, com mais de 120 escolas, mais de 30 mil alunos, 36 mil alunos. Tem a rede estadual também, que contempla aí os alunos da rede pública, e obviamente tem a rede privada. Diretamente ligada à prefeitura tem a rede municipal de educação, que são aqueles alunos de 0 a 10 anos de idade, né? 10, 11 anos de idade. Isso. O que prevê um plano de governo de vocês com relação à criançada? Primeira coisa, André, em relação aos alunos mesmo, né? Entendemos aí hoje que a educação, de forma geral aqui no Brasil, ela é uma educação, assim, com a ressalva dos ótimos profissionais que a gente tem, né? Que a grande maioria dos nossos profissionais são excelentes profissionais aí da educação, com a ressalva da sua capacidade técnica e de formação para dar uma educação de qualidade. A orientação geral que a gente tem em relação ao que vem do MEC para a gente, ao que vem das instituições de ensino mundo afora, né, indicando o que é uma melhor educação para os nossos alunos, é uma educação bancária, né? Se formam os alunos aí para ser mercado de trabalho, para ser mão de obra aí no mercado de trabalho, e não para ser um cidadão crítico com capacidade de auto-organização, de consciência política. Então,
numa gestão comunista aqui da cidade, vamos focar aí numa reformulação da nossa educação básica, principalmente com formação dos nossos professores e tudo mais. Mas ainda assim, garantindo uma renda mínima para os alunos que não têm capacidade de se manter na escola, porque às vezes os pais não conseguem manter essa rotina de levá-los, garantir o transporte, né, de todos das nossas crianças até a escola, garantia dos uniformes e da merenda escolar, né, para todos eles. Então, todos esses aspectos aí da estabilidade na escola, para que se cumpra desde o início da sua vida uma formação de qualidade até essa transferência aí para o ensino médio, onde o Estado vai cuidar dele dali para frente, a prefeitura vai estar empenhadíssima em fazer. Por outro lado, André, temos a questão dos funcionários em si. Os funcionários, eles sofrem aí com um plano que é nacional, né? A categoria O, o regime de trabalho PEI e tudo mais, são regimes que massacram os nossos trabalhadores, né? Muito cansativos, são exaustivas as horas de trabalho, aí chegam a 12 horas de trabalho, se você contar para além do que se trabalha no período escolar, né? Enquanto está lá dentro. Então, a gente vai rever essa questão para todo o funcionalismo público. Pretendemos reduzir a carga horária, né, a jornada de trabalho aí para até 30 horas semanais. Isso vai ser um processo, obviamente, mas isso ajuda a forçar aí todos os trabalhadores da cidade a diminuírem as suas horas de trabalho, né, e aumentar a contratação de professores e demais trabalhadores que garantam não só uma educação de qualidade para os nossos alunos, mas também para esses alunos que estão excluídos hoje das nossas escolas, porque tem alguma deficiência ou porque tem alguma outra característica que impeçam eles de acompanhar uma escola que não tem aí o equipamento para garantir para ele uma educação de qualidade. Então vai ser focado também na questão dos PCDs e tudo mais. Para isso vamos precisar da contratação e formação de profissionais. Bom, Piracicaba tem um problema, vamos falar de abastecimento de água, sim, porque é um problema que afeta, inclusive, diariamente, tem reclamação, né, chega reclamação aqui no Jornal de Piracicaba, porque falta d'água. Falta d'água em vários bairros da cidade, e Piracicaba é uma cidade que ela perde 50 a 53% de tudo aquilo que produz de água, né, que retira do Corumbataí um pouco do rio Piracicaba, trata e... como resolver um problema desse tamanho? Porque 50% de tudo que produz é muita coisa para se perder. Campinas, que é bem maior que Piracicaba, perde 20%. Né? 20 alguma coisa. Quer dizer, não dá para dar essa desculpa que a cidade é grande, o encanamento é antigo, porque em cidades próximas aí são cidades grandes também, que com encanamentos antigos também não tem essa perda toda. Como que resolve um problema desse? André, como resolve, acho que é uma coisa simples, né? Vamos quebrar todos os lugares onde tiver com vazamento e vamos consertar. A questão é, uma gestão liberal proporia contratar empresas para fazer isso. E uma gestão comunista, a gente vai propor a criação de empresas públicas que tenham a capacidade de fazer isso. Hoje, Piracicaba, o município de Piracicaba aí não conta com uma capacidade de realização de obras de grande porte, né? Isso é um grande problema para a gente fica sempre refém de ter que fazer licitações, muitas vezes licitações de urgência, onde a gente paga superfaturado por essas obras. Então a primeira coisa aí, né, para além de resolver a questão de saneamento, é criar essa empresa de obras públicas que tem essa capacidade, ou dar uma bombada no SEMAI, né? Vamos supor que seja o mais interessante ali no momento, porque a gente só vai saber desses dados depois que a gente tiver com a gestão na mão, mas a intenção vamos criar uma infraestrutura aí, né, de maquinários, de contratação de gente, de capacidade de contratação via multirões, para poder fazer esse trabalho que precisa ser feito. Então, seria primeiramente fazer um estudo sobre todos os lugares onde há os vazamentos, né, dessas encanações, e depois aplicar aí as obras públicas via contratações de multirão com uma empresa pública que tenha capacidade de fazer isso, gerando aí emprego e renda para toda a nossa população de Piracicaba. Tem uma situação, vou até sair um pouquinho da questão da água para fazer uma observação que é muito ligado a isso que você falou, porque assim,
tempos atrás, alguns bons tempos atrás, as prefeituras faziam muito mais por conta própria, né? Sempre tinha um pessoal, funcionário, um equipamento para tapar um buraco de rua, não ficava nessa dependência absurda das licitações. Tudo é uma licitação hoje. Bom, um exemplo clássico, que isso é algo que deixa todo mundo inconformado. Tem uma escola que está parada na metade, no bairro Tatuapé, uma escola de educação infantil. Uhum. Quando entrou a atual gestão, pouco depois a obra foi interrompida e ficou lá parado. Problema de licitação, a empresa atrasava, aquela coisa toda. Aí uma vez eu comentei, inclusive, acho que foi aqui no jornal, eu falei, olha, se a prefeitura tivesse colocado 3 funcionários, ou 4, 2, 3 pedreiros e 2, 3, nesses 4 anos teria terminado a escola. Né? Ou mais um ou outro, mais um pouco de gente aí, teria terminado. Mas essa dependência de licitação realmente é algo verdadeiramente preocupante. Preocupante, André. Eu acho que isso acontece, não é isolado, né? Como você falou, as prefeituras antes tinham mais capacidade e hoje elas não têm. O que acontece é uma coisa que é simples, mas pode parecer complexa para a maioria das pessoas. Existe um projeto político tocado pela burguesia aqui no Brasil que chama neoliberalismo. Uma das coisas que o neoliberalismo prevê é a precarização dos serviços públicos. Então, se precariza os serviços públicos, se faz uma política de austeridade, né, redução aí da contratação pública, redução do salário dos trabalhadores, redução de todo o maquinário da empresa, e da prefeitura e tudo mais, justamente para reduzir a capacidade do poder público de atuar sobre as necessidades do município. Isso aí faz o poder público o executivo só ter a alternativa de contratar as empresas que são dessa mesma burguesia que toca esse projeto. Então veja que interessante. De forma geral, assim, no país, eles lutam e fazem lobby no Congresso para destruir todos os direitos trabalhistas, para diminuir as contratações, para substituir por maquinário, por tudo mais. E aí a gente tem uma massa gigantesca de trabalhadores desempregados, que por estarem desempregados não têm renda, não podem consumir, e não podendo consumir, eles não podem comprar o produto que é gerado na própria empresa desses capitalistas, desses burgueses. E aí assim, esses burgueses eles têm a seguinte escolha, quando eles terminam o ciclo de reprodução do capital, que eles acumulam aquele monte de dinheiro, e eles falam, se eu não tenho mais para quem vender a produção que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com o resto do meu dinheiro? Bom, normalmente ele vai pegar esse resto de dinheiro dele e comprar lá tesouro direto e deixar ele rendendo hoje num dos juros mais altos do mundo. Mas uma hora esses juros vai baixar, ele precisa baixar inclusive para que aumente a produção aqui no Brasil, né, para que não fique todo mundo só colocando o dinheiro no tesouro direto. E ele precisa esse dinheiro vai precisar voltar para a produção. Só que o burguês ele não quer ter risco. Ele não quer voltar o dinheiro na produção para ver se lá na frente ele vai vender. Então como que ele faz isso? Ele volta o dinheiro na produção num lugar que ele tem certeza que vai ser pago. E onde é o lugar que ele tem certeza que vai ser pago? O serviço que ele presta para o Estado. Então ele faz esse movimento de fazer o lobby político para precarizar o serviço estatal, para depois ele poder vender o serviço que deveria estar sendo feito pelo município, para o próprio município. E ele sabe que nunca vai tomar calote, né? O município não tem como dar calote, o país não tem como dar calote. Então ele sabe que vai ser pago dessa forma. É um projeto aí de uma classe, a classe que domina a gente, a classe que explora e oprime a gente. A gente estava falando da água um pouquinho antes, eu fiz esse parênteses aí para falar da questão da escola, mas intimamente ligado à água tem o saneamento básico. Né? E por conta de vocês conhecerem bem as comunidades, percebe-se que há uma deficiência muito grande nesse atendimento a essa população, né? Sim. Piracicaba é amplamente conhecida aí por ser uma cidade modelo na questão do saneamento básico, mas obviamente que o levantamento que foi feito para colocá-la como cidade modelo não contempla, né, as nossas favelas, as nossas ocupações. A grande maioria delas não tem tratamento de esgoto, e a questão do tratamento de esgoto é uma questão tanto que tem a ver
com a qualidade de vida das pessoas que não têm esse tratamento de esgoto, né, sofrem uma baixa qualidade de vida, estão sempre doentes, têm um problema, inclusive para reproduzir a sua força de trabalho, né, por causa de estar sempre doente. Fora aí o quão ruim, né, é viver com esgoto a céu aberto. Hoje mesmo, eu no grupo da Renascer aqui, eu estava ouvindo uma criança reclamando que estava voltando da escola, escorregou num esgoto ali, estava tudo sujo, né, com uniforme e tudo mais. Então, tipo, é um problema que é real, está colocado aqui em Piracicaba e ele é amplo, ele é muito grande, é na periferia toda da cidade. Uhum. Tem que ser resolvido. E agora, qual é o problema, né? Na gestão do Barges, a parte do esgoto ela foi transferida e concedida para a empresa Águas do Mirante. E aí a gente perdeu aí o poder, a capacidade municipal, né, da gestão pública de resolver esse problema por conta própria, pelas necessidades da nossa população. A gente tem que ficar sob as vontades da Águas do Mirante para resolver essa questão. Então, uma gestão pública comunista, né, um poder executivo comunista, primeira coisa também é fazer uma auditoria sobre a gestão da Águas do Mirante e reestatizar esse serviço, podendo aí, junto com aquela proposta que eu fiz de criação de uma empresa de obras públicas que tenha robustez para fazer isso, resolver de uma vez por todas esse problema de saneamento básico, o que também vai ajudar a gerar mais emprego e renda aí para a nossa periferia. Vinícius, a segurança pública, quais são as propostas que vocês têm para a área de segurança pública? Segurança pública, André, um prefeito, para quem não sabe, ele só tem a gestão, né, a capacidade de influenciar a Guarda Civil, né, onde a gente tem essa questão. Mas se a gente pensar uma segurança pública mais ampla, a gente não está falando só de guarda, né? A gente está falando aí do que leva a todo o tipo de crime que ocorre na nossa cidade. Então a gente tem as taxas nossas, né, de roubo, de latrocínio e tudo mais, não são taxas altas, né? São taxas aí razoáveis em relação ao restante dos municípios da região e do Brasil, ainda para ser mais amplo. Mas o que a gente precisa aqui na cidade é garantir as condições mínimas aí de sobrevivência, de vida, de lazer, de renda, de emprego, de tudo mais. Essas condições que garantem a diminuição da nossa insegurança, né? Ou seja, o aumento da nossa segurança ao andar na rua, ele vai aumentando proporcionalmente ao quanto de direitos e garantias a gente dá para a nossa população. E aí, além disso, pensar na nossa Guarda Civil, que durante um bom tempo ela foi construída aí por governos de direita, justamente para ser um braço repressivo do Estado em relação à nossa população. Então a gente vê direto aí a Guarda Civil, principalmente através desses braços mais especializados como a Romu, assim, reprimindo a nossa população piracicabana, trabalhadores aí, maioria das vezes negros, jovens, periféricos, que estão indo para o trabalho, voltando do trabalho. Então, a ideia é fazer uma reforma completa aí da Guarda Civil, no sentido da formação dos nossos profissionais, no sentido de colocar câmeras aí para a gente saber como estão sendo feitas todas as operações, poder fiscalizar isso e principalmente aí direcionar essa Guarda Civil para proteção do trabalhador e não para repressão do trabalhador, né? Chega dessa história de uma força armada que discipline a nossa classe trabalhadora. Precisamos de uma força armada que esteja ao lado da nossa classe trabalhadora, ombro a ombro. Vinícius, qual o papel do esporte na formação do cidadão? Porque nós vemos que não vou dizer que não tem nada, porque Piracicaba tem várias atividades de vários setores, de várias áreas esportivas, enfim. Mas como que vocês enxergam a importância do esporte na formação do cidadão? O esporte, André, é uma área integrada a várias outras áreas aqui na cidade, né? O esporte ele é integrado à cultura, ele é integrado ao acesso à cidade, ou seja, os espaços onde se pode praticar esporte, eles necessariamente precisam estar mais presentes em vários bairros que ainda não estão, né? Então, quadras poliesportivas, academias,
piscinas, toda a sorte de equipamentos para execução e aproveitamento aí do esporte, ele precisa estar mais dissipado na nossa cidade. Então essa é uma das questões que a gente precisa fazer. Em outro lugar, em segundo lugar, André, o esporte também é uma questão de saúde pública. Quando a gente investe em esporte, quando a gente mantém a nossa população ativa aí, os corpos e mentes da nossa população, sejam jovens, crianças, trabalhadores aí das mais diversas idades e principalmente dos nossos aposentados, quando a gente mantém essa população ativa fazendo esporte, a gente garante uma saúde física e mental. Então precisamos investir em esporte, inclusive com bolsas aí para os nossos atletas de Piracicaba que possam trazer aí possam focar as suas vidas, né, no esporte, não ter que trabalhar ao mesmo tempo e assim trazer uma qualidade maior para os nossos atletas e isso leva tudo junto, né, leva nossas torcidas, a nossa população a gostar mais do esporte, estar mais integrada, a participar mais e transformar a Piracicaba num polo aí, de atletas e esportistas aqui na cidade. Você falou de cultura, né? A gente não tinha falado de cultura ainda, né? O que você vê de principal deficiência, o que falta em termos de cultura aqui em Piracicaba, que é uma cidade que tem um histórico, né, de atividades culturais, de crenças culturais, enfim. Como é que vocês enxergam essa necessidade? A questão da cultura, André, basicamente, Piracicaba realmente tem um histórico, um quadro de trabalhadores da cultura muito, muito, muito forte, muito rico. Tudo que se produz aqui na cidade é de muito grande qualidade, mas assim como no esporte, uma das grandes deficiências para os nossos trabalhadores é que são mal remunerados, não tem segurança de produzir, de trabalhar para a produção cultural e conseguir aí pagar suas contas, né? Reproduzir a sua vida focada apenas na produção, no trabalho em cima da cultura. Então precisamos garantir aí aos trabalhadores da cultura, principalmente, os mais diversos direitos, né? Então uma prefeitura comunista, ela vai trabalhar aí em conselhos populares da cultura, nos coletivos que já existem, como o Cena 14, como a Casa do Hip Hop, como o Slow, Afro Reggae, todos os coletivos culturais que já temos na cidade. Vamos incentivar aí, inclusive financeiramente, todos esses movimentos culturais e para além disso, tirar do centro a produção cultural e levar para as periferias. Porque hoje a gente tem esse problema de que muita cultura é produzida aqui, principalmente na arte, e ela está restrita a lugares centrais da cidade, o que acaba... são eventos maravilhosos, com muita qualidade, mas acaba restringindo quem pode acessar essa cultura, né? Então a gente precisa levar esses espaços de cultura para a periferia, e eu acho que não tem como balizar essa questão se não for por intervenção de uma prefeitura, né? Os próprios trabalhadores aí da cultura não vão ter a capacidade financeira, de ferramentário para fazer isso por conta própria. Então a prefeitura comunista, ela vai incentivar de todas as formas essa dissipação da cultura para toda a periferia nossa. Inclusive aí tendo uma relação dialética com a nossa periferia e absorvendo a cultura que se produz lá para devolver de volta para a nossa sociedade. É assim que a gente vai desmistificar uma forma de vida, de enxergar, que é colocada em nós pela cultura hegemônica. A gente tem que criar a nossa cultura popular, incentivar ela tem que estar introjetada em todos os cidadãos, trabalhadores aqui de Piracicaba. Vinícius, o PCB, ele não tem coligação com nenhum outro partido, né? Não tem. Nessa eleição, né? Não tem, André. Aqui em Piracicaba não, tem algumas outras cidades que fizeram. Bom, eu agradeço, Vinícius, sua participação aqui conosco, suas propostas, esclarecer aí, mostrar aí as suas propostas. Deixa o espaço aberto aí para os seus agradecimentos. Muito obrigado, André. Agradeço de novo aí o convite do Jornal de Piracicaba. Sou Vinícius Bená, estou candidato a prefeito aqui de Piracicaba. Temos aí também 2 candidatos a vereadores, o Ney Ferreira, do Vitória Pantanal, a comunidade lá perto do Novo Horizonte, e temos a Serlândia, que vai sair com o nome Baiana da Renascer. Então procurem as nossas redes sociais, o PCB Pira,
a minha rede social, né, Vinícius Bená, rede social do Ney Silvanei Ferreira e a rede social da Serlândia, a Baiana da Renascer, e acompanhe as nossas propostas, que eu tenho certeza que serão as propostas mais generosas e as propostas mais comprometidas com a nossa classe. E se você que está assistindo a gente treme de raiva aí com qualquer injustiça que acontece com o nosso povo, com você mesmo, com qualquer pessoa que está à nossa volta, saiba que tem como arrumar isso. A gente precisa se organizar. Então se organizem num partido revolucionário para a gente superar esse modo de produção. Se organizem no PCB, se organizem nas suas associações de bairro, nos seus sindicatos, nos movimentos sociais, e a gente vai fazer isso junto, galera. Muito obrigado. Obrigado.